Olá, meus queridos e amados, graça e paz, eu saúdo a todos com a graça e a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus eterno, supremo, imortal, aquele que venceu a morte. Muito boa noite para você e para a sua família. Recebam um forte abraço dos pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, pastoras, missionários e missionárias aqui da nossa cidade. E você e sua família sejam muito bem-vindos ao culto online realizado e transmitido pela Igreja Batista Sinai de Almadina, todos os domingos, nesse período de pandemia e distanciamento social, sempre no mesmo horário, às 19h30. Grande abraço à nossa comunidade. Se você porventura ainda não conhece a cidade de Almadina, assim que cessar esse período pandêmico, dá um saltinho aqui, vem conhecer o nosso povo, a nossa gente, uma cidade tranquila, um povo acolhedor. Muito boa noite. Hoje é uma noite especial, domingo, dia 2 de agosto. Deus tem uma palavra para abençoar a sua vida, da sua família, em nome do Senhor Jesus. Como nós fazemos todos os domingos à noite, nós estaremos fazendo agora os nossos avisos, os avisos da igreja. É fato que a igreja não parou as suas atividades, ela não está se reunindo no templo, mas ela continua com as suas atividades de culto a Deus. E terça e quinta, toda terça e quinta às 20 horas, a igreja realiza pela Rede Sinai, nos Batistas de Almadina, pelo Facebook, culto online para pedidos e oração. E é tão gostoso porque você liga para cá, porque você pega o telefone e você liga 739-8194-1771, você faz o seu pedido, você também faz a ligação via WhatsApp, ou então digita o seu pedido no WhatsApp, manda uma mensagem para a gente. E além disso, você ainda se vale da mensagem por Facebook, tá? E aí a gente recebe o seu pedido e temos intercessores de oração espalhados em muitos lugares da nossa Bahia, do nosso Brasil, e em outras nações, em outros países, existe sempre alguém que Deus moveu o coração e está orando e abençoando, intercedendo por nossa comunidade almadinense. Aproveitar e mandar um abraço para o pastor Elivelto Átila, mandar um abraço para o pastor Alberto, um abraço para o pastor José Nunes, um abraço aí para todos os meus colegas pastores aqui da Associação Batista Grapionense, pastores que fazem parte da Ordem dos Pastores Batistas Grapionense. Sejam todos abençoados e muito bem-vindos em nome de Jesus. Terça e quinta, culto para oração. Sábado, a irmã Paulina Costa sempre trazendo um estudo maravilhoso por semana para abençoar as nossas vidas. Tem sido muito enriquecedor, sempre também no mesmo horário, às 19h30. Domingo pela manhã, a Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical, a melhor e a maior escola do mundo, pois nela nós aprendemos a palavra, os ensinos do Senhor Jesus para nortear as nossas vidas. Domingo à noite, como hoje, pastor Robson Costa trazendo uma palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida. Quero parabenizar a todos que aniversariaram nesta semana, na última semana do mês de julho, de todo o mês de julho, de todos os meses de janeiro até agora, dia 31 de julho. Deus abençoe fortemente a sua vida e multiplique os seus anos de vida sobre a terra, e que todos os seus dias sejam contados na presença do Senhor. Queridos, nós chegamos agora a um momento muito especial, um momento onde nos sentimos privilegiados, podemos participar como ofertantes e também como dizimistas, devolvendo ao Senhor aquilo que é dele,
devolvendo, consagrando ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor. Os dízimos são do Senhor, para sustento e para manutenção da sua obra, do seu reino, estabelecendo o seu reino aqui na terra. Não temos oportunidade, não tendo oportunidade de você se dirigir a uma agência bancária para fazer o depósito, a transferência. Esta é uma das opções que a igreja coloca à sua disposição. A agência bancária, a conta agência 601 dígito 7, a conta corrente em nome da Igreja Batista Sinai de Almadina, é a conta 16229 dígito 9. Quando você digita lá a agência, a conta, digita o valor e você vai apertar o Enter para conferir, aparece lá o nome da Igreja Batista Sinai de Almadina. A conta é da igreja. Então essa é uma maneira fácil de você devolver a Deus, indo à agência ou por aplicativo. Você pode fazer a transferência e também a igreja coloca à sua disposição a consagração do ofertório via tesouraria. A igreja tem primeira e segunda tesoureiras e você pode procurá-las e fazer a devolução, a entrega das ofertas e dos dízimos que pertencem ao Senhor. Pastor, o senhor nunca mais falou se aquelas pessoas amigas do Evangelho que não fazem parte de nenhuma igreja ou da Igreja Batista Sinai de Almadina, a gente pode ofertar? A gente pode contribuir também? Pode. É um privilégio, tá? Participar como ofertante, como dizimista, como sustentador do reino de Deus aqui na terra é algo extraordinário. E digo que é um privilégio tremendo podermos colaborar com o crescimento do reino de Deus. Então fique à vontade, Deus tocando como faz agora no seu coração, faça aí a sua transferência, vá na agência, faça a transferência ou o depósito, use o seu aplicativo, faça aí a transferência, a conta é a mesma, a agência é a mesma, em nome da Igreja Batista Sinai de Almadina. Claro, hoje é domingo, a essa altura, eu e você já fizemos, já consagramos ao Senhor as nossas vidas e também as nossas finanças, a vida financeira. Já dissemos ao Senhor quando ofertamos, quando dizimamos, que Deus é Senhor das nossas finanças também, tá? Isso é muito importante. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus que repreenda o devorador, que não permita, que o devorador cirande em nossa casa, em nossa vida financeira, em nosso comércio, em nosso trabalho, nos nossos rendimentos. Só o Senhor é quem tem o poder para impedir o dano causado pelo devorador em nossas finanças. Pai querido, nosso Senhor poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, mais uma vez, na Tua presença, meu Senhor, nós nos encontramos, colocando, Senhor, diante de Ti as nossas vidas, ó Deus, mas também a nossa vida financeira, as nossas finanças. Nós reconhecemos, meu Senhor, que a bênção do Senhor está estendida sobre as nossas vidas financeiras. Porque, ó Deus, o Brasil está em crise, mas nós estamos em Cristo. E quando estamos em Cristo, não temos dificuldades, meu Senhor, de reconhecimento de que precisamos, como fidedignos, como fiéis, comprometidos com o Teu reino e com a Tua obra. Para nós, meu Senhor, é um privilégio podermos comparecer diante do Teu altar, Te adorando como ofertante e dizimista fiel. Pai, repreenda toda a ação do destruidor, repreenda todo o trabalho do devorador que porventura queira, ó Deus, dilacerar, esfacelar com as nossas finanças, Pai. Tem misericórdia, que Tu faças, ó Deus, a cada dia o milagre, que Tu realizes a cada dia o milagre da multiplicação nos nossos celeiros, abençoando, meu Senhor, as nossas despensas, fazendo prosperar, meu Senhor, o comércio, o trabalho, os rendimentos,
de cada ofertante, de cada dizimista fiel que tem encontrado no Senhor a satisfação plena para te adorar, dizendo: Deus, Tu és Senhor da minha vida financeira. Pai, fica conosco, recebe o culto que a Ti prestamos nesta noite. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Agora que nós oramos, né? Já que nós já consagramos, já ofertamos, já dizimamos, já declaramos que Deus é Senhor das nossas vidas financeiras, agora nós iremos ouvir a mensagem, a reflexão da palavra de Deus. Todo domingo, na igreja e agora online, todo domingo, uma palavra do coração de Deus para abençoar a minha vida e também abençoar a sua vida, a sua família, das nossas famílias. E dizer para a nossa querida comunidade de Almadina, aos nossos queridos irmãos baianos, aos nossos irmãos brasileiros e a todas as nações da terra, aqui em Almadina tem um povo forte que ora, que intercede e que suplica a Deus para que este mal, essa pandemia e tantos outros males sejam repreendidos pela autoridade, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Mas vamos ao texto. Nós estaremos nesta oportunidade refletindo no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Não se preocupe agora em pegar a sua Bíblia, se tiver com a Bíblia na mão, fique à vontade para abri-la. Mas se não, você acompanha aí na tela da sua TV, na tela do seu telefone, do seu tablet, do seu notebook ou do seu PC, do seu computador. O texto diz assim, Hebreus, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando para Jesus, o autor, consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Eu quero tomar como base, fazer um destaque especial no versículo 2, na parte A desse versículo, onde assim está registrado: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. O escritor aos Hebreus dá esse destaque aí quando ele coloca, quando ele escreve, quando Deus coloca na sua mente, no seu coração, ilumina o seu entendimento, e ele escreve olhando, aconselhando, que a nossa atitude, que a atitude do seguidor do Nazareno, de Jesus, o nosso Cristo amado, seja sempre olhar para Ele, não desviar o foco de Jesus. Eu me lembro, não sei quanto tempo faz, mas a grande mídia, ela noticiou, ela trouxe à luz uma reportagem a respeito dos riscos de quando se está dirigindo, e você vai tentar fazer alguma outra coisa, pegar um objeto no porta-luvas do carro, atender uma ligação ao celular, fazer uma ligação de celular, pegar um objeto que caiu enquanto o carro está em movimento, enquanto o carro está em movimento, ou o motorista está dirigindo, o risco para a vida, até porque por menor ou maior que seja a velocidade do carro em movimento,
qualquer distração, é bem possível, o maior percentual é de que o carro perca a direção, venha colidir com outro veículo, ou que o carro saia da pista, tá? E aí despenhadeiro, matagal, enfim, é um risco muito grande. A reportagem trouxe a título de dados, de estatísticas, que há uma probabilidade de morte, de resultados com paralisia, tá? Por conta de uma distração rápida, questão de segundos. Você dirigindo, o volante na mão, o olho na estrada, distraiu aqui no porta-luvas, quando você volta, cadê a estrada? Você tirou o olho da estrada, você desviou a sua atenção da estrada, da rodovia, e via de regra o resultado é tão somente perder a direção e o carro ser projetado contra outro carro vindo na contramão, contra um paredão, contra o despenhadeiro, ou caindo no matagal, ou capotando. Só porque, por questão de segundos, ou milésimos de segundos, alguém resolveu fazer uma outra coisa, tirar os olhos, tá? Tirar os olhos da estrada. Eu fico pensando aqui, quando o escritor escreve, quando ele coloca olhando para Jesus, ele não diz olhando para a montanha, olhando para as aves, olhando para os ídolos. O conselho que o escritor aos Hebreus compartilha conosco é olhar para Jesus. E eu fico imaginando que todo aquele que olha para Jesus, a sua vida é diferente. Parece que olhar para Jesus, e essa é a realidade, olhar para Jesus gera felicidade. Olhar para Jesus gera segurança. Olhar para Jesus gera esperança. Olhar para Jesus, quando olhamos para Jesus, nós não saímos da estrada. Quando olhamos para Jesus, nós não capotamos. Quando olhamos para Jesus, nós não chocamos com outro veículo. E quando ele escreve, eu quero chamar a sua atenção e fazer uma pergunta no começo dessa reflexão. Por que então? Por que devemos olhar para Jesus? Porque sobre isso que nós iremos. Por que olhar para Jesus? Por que devemos olhar para Jesus? Você já percebeu que o brasileiro, nós brasileiros, a nação brasileira, por ser tão carente em várias áreas, o povo brasileiro ele procura sempre descobrir alguém para focar os olhos, para fazer daquela pessoa, daquele desportista, daquele atleta, o seu referencial. Na década de 90, o Brasil estava com os olhos fitos em Ayrton Senna. Ainda o Brasil estava com os olhos fitos na seleção tetracampeã. Em 2002, o Brasil estava com os olhos fitos na seleção pentacampeã. Tá? A cada ocasião, a cada circunstância, o brasileiro, tá? A nossa querida nação brasileira, ela procura focar em alguém. Parece que essa carência de um referencial, de um ídolo, os momentos difíceis só são superados ou são minorados ou paliados, tendo o povo, a nação brasileira, alguém para focar os olhos, né? Lembra quando na década de 80 parecia que o mundo parava quando o Flamengo ia jogar? Vasco e Flamengo, o Brasil estava pegando fogo, as maiores crises, mas Vasco e Flamengo jogando, o Flamengo jogando, parecia que o nosso Brasil estava vivendo um mar de rosas. O povo brasileiro é carente de situações como estas, e ele procura sempre olhar para alguma coisa, talvez para desviar o foco do real sofrimento que enfrenta há décadas, desde o começo da sua história. E aqui está o conselho, a pergunta: por que devemos olhar para Jesus? Lembra? O primeiro exemplo que eu dei foi Ayrton Senna 90, na década de 90, 94 também. Ayrton Senna, ser humano, limitado, colidiu contra um paredão,
faleceu. A seleção de 94 foi campeã, mas perdeu em 98. A outra seleção foi campeã em 2002, mas perdeu em 2006, 2010, 2014, 2018. Está vindo aí a Copa de 2022. Na verdade, nós às vezes fitamos os olhos, depositando, lançando nossas fichas, mas no íntimo sabendo que não são tão seguras assim as investidas. As fichas não foram tão bem aplicadas. Mas quando nós encontramos o que a Bíblia diz, devemos olhar para Jesus. Jesus não é aquele campeão de tempo, campeão agora, perdedor na próxima, campeão na próxima, perdedor na outra seguinte. Jesus é o nosso Senhor. Quando o escritor aos Hebreus nos aconselha, nos orienta a olhar para Jesus, certamente nos convidando a que pensemos e respondamos o porquê devemos então olhar para Jesus. E eu quero, dentro das Escrituras, dizer para você nesta noite por que devemos olhar para Jesus. Ele é o nosso Senhor. Se você procura um ídolo, Jesus é o Senhor. Olha para Jesus. Se você procura alguém para lançar a sua confiança, esse alguém é Jesus. Se você procura alguém para ter por que sorrir, esse alguém é Jesus. Se você procura alguém para para se sentir e ser feliz, esse alguém é Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Nós vamos perceber, respondendo esta pergunta, o que Gênesis, o livro de Gênesis diz, o que João diz, o que Paulo diz e o que o Apocalipse diz a respeito de Jesus. Por que que nós precisamos e devemos olhar para Jesus? No livro de Gênesis, o conselho, a orientação para olharmos para Jesus, no capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Pastor, onde é que está Jesus aí? Com quem Deus estava falando? Aí é uma conversa. E Deus está falando, essa conversa é entre Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo. Nós precisamos olhar para Jesus, porque Jesus é de eternidade em eternidade. Você não está pensando que Jesus nasceu, que a história de Jesus começa há 2000 e poucos anos atrás, quando nasceu de forma virginal de Maria? Jesus é eterno. Aqui no começo da história humana, aqui quando os céus estavam elaborando, dialogando, Jesus estava presente e disse Deus, façamos aqui, claro, façamos, tem mais gente na conversa, né? Não é uma pessoa só conversando, façamos, e aqui está o Senhor Jesus. Veja, o que João, o evangelista, escreve lá no Gênesis, aqui aparece nesse diálogo, nessa conversa, o próprio Deus falando, conversando a respeito de como criar o homem, de que maneira, de que forma. E lá em João, o evangelista, ele descreve para nós esse Jesus eterno. João Batista descreve para nós esse Jesus eterno. Olha o que diz o capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João aqui está falando de quem? Está falando de Jesus. Então eu posso olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé, porque Jesus ele é eterno.
Ele é de eternidade em eternidade. Ele existe pelos séculos dos séculos. Está lá no Gênesis, está agora no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de 1 a 3, e ainda o versículo 14 e 15, olha o que diz. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. De quem João está falando aqui? A respeito de quem João Batista está falando? A respeito de quem João está falando? Está falando a respeito de Jesus. O evangelista João está falando a respeito de Jesus, dando provas de que Jesus, ele é de eternidade em eternidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Cristo de Deus habitou no meio, dentro da humanidade. Por isso que nós podemos olhar, fitar, focar o nosso olhar em Jesus, porque Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. E o que é que Paulo, o autor de 13 cartas do Novo Testamento, o que é que Paulo diz a respeito de Jesus, esse Jesus que o Gênesis declara que estava lá Jesus conversando com Deus, esse Jesus que João diz que no princípio o Verbo estava com Deus, mas cheio de graça e de verdade, habitou entre nós. Paulo, o apóstolo Paulo, diz o que a respeito? Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 ao versículo 18, assim Paulo escreve: o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E o versículo 17 diz: e ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha o versículo 18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Aqui o apóstolo Paulo também dá a sua contribuição, falando a respeito do nosso Cristo. Quando a pergunta por que devemos olhar para Jesus, é porque Ele é eterno, Ele é o Deus eterno, Ele é de eternidade em eternidade. Olha, eu não sei quais são as circunstâncias que você está vivendo. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, além da Covid-19, que tenta assombrar toda a humanidade. Eu não sei para quem você está olhando. Eu não sei em qual direção você está fitando o seu olhar. Mas eu sei que olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós estamos bem seguros, nós estamos bem guardados, porque o nosso Cristo, Ele é eterno. No Gênesis, participa da criação do homem. Em João, Ele é o Verbo que se faz carne e habita entre nós. Aos Colossenses, o texto diz que Ele é criador de todas as coisas. E tudo existe, subsiste por causa dEle. Mas, pastor, o senhor disse que a descrição, as informações sobre Jesus e o porquê podemos olhar para Jesus, porque devemos olhar para Jesus, o senhor fez referência ao Gênesis, ao Evangelho de João,
a carta de Paulo aos Colossenses, mas também eu citei alguma coisa, fiz referência ao livro de Apocalipse. O que o Apocalipse vai dizer a respeito de Jesus? Vejamos o que o escritor apresenta para nós sobre o Jesus eterno. Lá no capítulo 1, versículo 17, diz assim: não temas, e aqui já é Jesus falando, não temas, eu sou o primeiro e o último. E ele prossegue dizendo a João: e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O Apocalipse corrobora com a afirmação bíblica da eternidade do nosso Cristo. Então nós temos todas as razões, não temos só 1000 motivos, não. Temos todos os motivos para, em quaisquer circunstâncias, olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em que direção você está olhando? Lembra? Dirigindo o carro, na rodovia, e você com o volante na mão, de repente quer pegar alguma coisa no porta-luvas e pode provocar um acidente muito grave, ou um acidente mortal. Quando se tira o olhar da estrada, quando desvia o olhar de Jesus, o ser humano corre um sério risco de morte, e morte eterna. Para onde você está olhando? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé? Ou você volta e meia, dá uma olhadinha e volta à sua vida normal? Quem é você? Como você age? De que forma você se comporta em relação ao Cristo eterno de Deus? A Bíblia está provando que Jesus é eterno. E por ser eterno, eternidade é coisa de Deus, né? Eternidade é atributo de Deus. Então Jesus, eu posso crer nele? Sim. Eu devo lançar nele o meu olhar? Eu devo fitar em Jesus o meu olhar, depositar as minhas fichas, a minha confiança em qualquer circunstância em Jesus? Sim. E a primeira razão é porque o meu Jesus, o meu Cristo, nosso Cristo amado, Salvador, ele é eterno. A segunda razão pela qual nós precisamos olhar para Jesus, a segunda razão é porque Jesus, ele nunca pecou. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, o Verbo virou gente, se fez carne, habitou entre nós. Nós, a humanidade. Nós, os seres humanos, homens e mulheres, jovens e crianças, idosos. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Jesus, quando veio da sua glória, quando nasceu de forma virginal, quando ele veio para este mundo, ele veio habitar no meio de um povo de impuros lábios, como disse o profeta Isaías. Então, a Bíblia vai dizer, vai nos dar toda a segurança de que nós podemos olhar para Jesus, mas olhar com confiança, não aquele olhar assim, será que eu posso mesmo confiar nesse Cristo, nesse Jesus? Será que ele realmente é digno de minha confiança? O momento em que eu estou passando agora, as dificuldades que eu estou enfrentando, a incerteza de onde irei passar a eternidade, será que Jesus é tudo isso mesmo que estão dizendo, que a Bíblia está apresentando? É e muito mais. Você pode olhar para Jesus, porque Jesus resistiu a todas as tentativas do diabo em fazê-lo pecar. Jesus foi o único em toda a história dessa humanidade, da humanidade, que não cometeu pecado.
A Bíblia ainda diz que ele em tudo foi tentado, mas não cometeu pecado algum. Você pode olhar para Jesus. Você deve olhar para Jesus. Você precisa olhar para Jesus. A sua vida está correndo risco de se perder. Você está correndo risco de não herdar a vida eterna ao lado de Deus. E eu estou te apresentando o que a Bíblia diz. Jesus é eterno, Ele é Deus, e Ele esteve no meio da humanidade, ensinando o reino de Deus, pregando o Evangelho, e você pode crer, você pode lançar sua confiança nele, porque mesmo em meio a um povo de impuros lábios, Jesus não se deixou seduzir pelas práticas pecaminosas. Olha lá, o povo brasileiro, e isso não é uma prerrogativa só nossa, né? Todos nós, brasileiros ou não, toda a humanidade, ela lançou mão do pecado que jaz à porta. Veja, vamos observar a seguinte coisa. A gente vive num país onde qualquer indício de uma possível lealdade ou de um lampejo de verdade em alguém, de honestidade, com isso já o povo brasileiro, a grande mídia já faz disso algo retumbante. Eu me lembro quando assistindo um jornal na televisão sobre... Alguém esqueceu uma carteira, se não me falha a memória, alguém em um banheiro de aeroporto esqueceu uma carteira com uma certa quantia em dinheiro e ele viu ali o nome, né, a identificação, certamente tinha ali como encontrar o dono, e ele foi trazer a público, né? Esse alguém ele devolve ao dono essa carteira, tá? E isso veio a público. E esse alguém, esse funcionário ali de uma empresa do aeroporto, esse funcionário, ele foi colocado, ele foi notícia na mídia em horário nobre. Ele foi manchete de jornais por conta de ter se comportado como alguém leal nessa ocasião. Mas com toda certeza, ele também está no meio daqueles que a Bíblia classifica de todos pecaram. Naquele momento ali, ele encontrou a carteira e foi tocado para devolver aquela carteira com valores dentro daquela carteira. Mas o brasileiro é tão carente, a corrupção se alastra tão rápida e com tanta veemência em nosso país, que qualquer lampejo de gesto de fidelidade, de gesto de honestidade, torna-se logo motivo de manchete, de notícia no horário nobre dos telejornais. Veja o que o salmista vai dizer a respeito do nosso Cristo que não pecou. Além de não pecar, Cristo é aquele que tem, além de não ter pecado, Cristo é aquele que tem poder e autoridade para perdoar todos os pecados da humanidade, meus e seus. Olha o que o salmista vai dizer lá no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O homem, ele é pecador por excelência. Quando falo homem aqui é todo ser humano, homem, mulher, jovem, criança, idoso, adulto, senhora, senhor. O homem, ele é transgressor. A natureza humana, o salmista diz que eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Versículo 2 diz, lava-me, o salmista suplicando ao Senhor que o lavasse da sua iniquidade e purificasse a sua vida, porque ele tinha cometido pecado. O homem, o ser humano, ele é iníquo. Lá em Apocalipse capítulo 7, capítulo 3, versículo 17, a parte B, está escrito o que é o homem.
vai dar uma definição bem clara do que é o homem. E assim diz: e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu? Esse é o homem. Foi no meio de pessoas assim que o nosso Cristo viveu, mas não lançou mão do pecado. Pelo contrário, ele combateu o pecado e foi pregado, se deixou pregar na cruz por conta dos pecadores. Ele não cometeu o pecado e foi para a cruz para que o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade, fosse perdoado, confessado, perdoado e purificado. Se um gesto de lealdade do homem tivesse algum valor para Deus, o sacrifício de Jesus teria sido em vão. Veja, como disse há instantes atrás, um gesto de lealdade, um lampejo de honestidade de alguém no momento diferenciado da sua vida. Já pensou se estas coisas, se estes gestos fossem capazes de comover o coração de Deus para perdão de pecados e salvação da humanidade? Como ou em que patamar estaria o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário? Veja o que é que o Paulo vai dizer a Timóteo na primeira carta, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Então o Cristo que não pecou, o Cristo que não lançou mão do pecado que jaz à porta, o Cristo que não lançou mão do pecado que gera a morte, porque o salário, o pecado tem um preço e a morte, Cristo não lançou mão do pecado, mas ele tem poder para perdoar pecados. E Paulo disse: olha, dos pecadores eu sou o principal. Foi para perdoar pecados de homens como Paulo, como eu e você, que Jesus, o Eterno, que Jesus veio e resistiu firme às tentações do inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E todos nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Todos nós, mais urgente possível, precisamos não só olhar, mas precisamos manter o nosso olhar em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não há ninguém que escape do crivo de Deus. Certa ocasião, conversando com alguém, esse alguém chegou a dizer que ele não tinha por que aceitar Jesus como Salvador, não, porque ele não tinha tanto pecado assim. Ainda bem que ele disse que não tinha tanto pecado, né? Porque um só pecado já afasta o homem de Deus. Imagine alguns pecados. Imagine vários, muitos pecados. Um só já impede o homem de herdar a eternidade com Deus. Mas quando esse homem se arrepende, entrega a sua vida ao Jesus eterno, ao Jesus que não pecou, a coisa começa a mudar. Deixa eu te dizer o que está escrito lá em Lucas capítulo 3, versículo 5, parte B. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Quando Paulo diz que dos pecadores ele é o principal, Paulo está se colocando na condição de pecador, mas que já tinha encontrado em Jesus o perdão, a purificação dos seus pecados. E agora em Lucas, o escritor diz, faz a narrativa com essa afirmação: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Isso vale para a gente hoje ainda. A nossa geração está abarrotada de pecadores. E eu louvo a Deus porque um belo dia, o melhor e mais importante dia da minha vida, em 1980, o ano de 1980, eu tive um encontro com Jesus, meu Salvador. Confessei para Ele os meus pecados e entreguei nas suas mãos a minha vida para que Ele dirigisse e fizesse dela conforme a sua infinita vontade. Deixa eu falar para você uma coisa muito importante.
Não há ninguém na face da terra que não tenha pecado. Certa vez, João Batista estava batizando em Betânia, do outro lado do Rio Jordão, e teve, creio eu, por revelação divina, a oportunidade de fazer uma declaração, mas uma declaração muito pertinente e própria sobre o Filho amado de Deus. Veja o que João agora, o Batista, vai dizer a respeito desse Cristo que não pecou, desse Cristo que é eterno, desse Cristo que é o nosso Senhor. Lá em João capítulo 1, versículo 28 e 29, estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha até ele, na direção dele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Percebe, querido? Nós podemos, sim, nós precisamos, sim, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é eterno e só Ele pode perdoar pecados. João, o Batista, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado da minha vida, da sua vida. Tira o pecado do coração do homem. E olha, a nódoa do pecado manchou a humanidade. E o único meio da humanidade ser limpa novamente, ter a limpeza, é através do sangue de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Eu posso, eu preciso, eu devo olhar para Jesus, porque Ele tem poder e autoridade para perdoar pecados. Ele não cedeu à tentação do pecado, Ele venceu. Em tudo foi tentado, mas Ele resistiu firme e Ele é autoridade em perdoar pecado da humanidade, do ser humano, aquele que se arrepender e confessar e entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Jesus um dia pregava no templo e flagraram uma mulher e um homem adulterando, e os homens perfeitos daquela ocasião queriam que Jesus sentenciasse aquela mulher à morte. Olha que coisa, né? Até hoje, quando se fala da mulher adúltera, o homem, a figura masculina fica camuflada, né? Só focamos o olhar na mulher. Mas ninguém adultera sozinho. Mas trouxeram a mulher para que Jesus sentenciasse a morte. Lá em João capítulo 8, versículo 4, 5 e 7 diz: e pondo a mulher no meio, disseram para Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Olha, e na lei de Moisés, ele mandou que as tais fossem apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Versículo 7. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se Jesus e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra esta mulher ou contra ela. Jesus, que não cometeu pecados, estava agora sendo confrontado por pecadores, para que sentenciasse à morte uma pecadora. E a resposta de Jesus não é conforme a maldade do coração do homem. A Bíblia diz: o nosso Cristo, ele veio para dar vida e vida com abundância. Lá em João está escrito: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Todos nós devemos olhar para Jesus, porque somente Jesus não pecou. Até aqueles homens, até aqueles que trouxeram a mulher apanhada, arrastada pelos cabelos, apanhada no próprio ato adulterando, eles também eram pecadores.
Quando Jesus disse: quem aqui está sem pecado, lance ou atire nela a primeira pedra, atire a pedra, primeiro atirar a pedra, todos foram saindo, um a um, a começar pelos mais velhos. E a Bíblia diz lá em João capítulo 8, versículo 46, em relação a Jesus. Jesus argumenta, Jesus interroga: quem de vocês, dentre vós, quem dentre vós me convence de pecado? Ninguém. Ninguém foi capaz de jogar, de lançar pecados na face do Senhor Jesus, de acusá-lo de pecador. Ele questiona: quem dentre vós me convence de pecado? E o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, diz: porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Você pode olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque Jesus nunca pecou. Pelo contrário, Jesus perdoou e perdoa pecados. Finalizando, podemos olhar para Jesus, porque Jesus, ele não está mais na cruz. Deixa eu te falar uma coisa. Pelo fato, o motivo, ou por Jesus não estar mais na cruz, esse deve ser um motivo que alegra, esse é o motivo que alegra o nosso coração. O nosso Cristo não ficou na cruz, o nosso Cristo não ficou na tumba, o nosso Cristo não foi condenado ao abismo. O nosso Cristo, ele se entregou na cruz, se deixou prender, se deixou cravar, entregou o seu Espírito, ele mesmo entregou ao Pai o seu Espírito, ao terceiro dia ressuscitou, foi visto por mais de 500 pessoas num período de 40 dias. A cruz não foi capaz de limitar a ação redentora e salvadora do nosso Cristo. Eu não sei quantas pessoas estão com você agora assistindo esta mensagem, mas se você não estiver sozinho, diga para a pessoa que está do seu lado: a cruz não foi capaz de anular a salvação por meio do Cristo de Deus. Você pode crer, você pode olhar para Jesus, você pode focar o seu olhar em Jesus com toda segurança e confiança, porque Jesus não está mais na cruz. Jesus não está mais na cruz. Há esperança para mim e para você. Para os algozes de Cristo, a morte no Calvário, a sua morte lá na cruz do Calvário, daria fim à marcha do Evangelho. Quando os algozes colocaram Jesus lá no Calvário, pronto, coloca ele na cruz, que esse negócio de cristianismo, de evangelho, de igreja, de seguidores do Nazareno, isso vai acabar. Não! Você pode olhar para Jesus, porque ninguém foi capaz de deter a marcha do Evangelho Salvador, transformador. Para os algozes de Cristo, a sua morte lá na cruz do Calvário daria um fim ao crescimento da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente achando que a pandemia, que o coronavírus parou a marcha da igreja. Se engana quem assim pensa. Porque agora existe em cada lar uma igreja adorando, exaltando, proclamando o nome de Jesus, o nosso Salvador, o Jesus eterno, o Jesus sem pecado e o Jesus que desceu da cruz. Nada pode parar a marcha do Evangelho. Para os algozes de Cristo, a sua morte lá na cruz do Calvário daria fim à cura de cegos, de coxos, de aleijados, daria fim à ressurreição de mortos, daria fim à repreensão de tempestades, de ventos fortes. Você pode continuar crendo em Jesus,
porque Ele é sim autor e consumador da nossa fé. Para os algozes de Cristo, a sua morte lá na cruz do Calvário daria fim à marcha da igreja. Para os algozes de Cristo, a sua morte lá na cruz do Calvário daria fim à proclamação do nome que é sobre todo nome, o nome mais precioso da história da humanidade. A cruz não foi capaz de anular a mensagem poderosa do Cristo de Deus. Eu e você podemos olhar para Jesus, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. E a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 28, no fim do sábado, quando já descontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como o de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve, e os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse para as mulheres: não fiquem com medo, eu sei a quem vocês estão buscando, a Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor estava. Diga para a pessoa que está com você: há esperança depois da cruz. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou. Repita comigo: Jesus ressuscitou. Por que eu devo olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé? Ele é eterno, Ele não pecou, perdoa pecados. E a Bíblia diz agora que Ele ressuscitou. Ele não ficou lá na cruz. Se você acha que Jesus foi um derrotado pela morte lá da cruz, baixe a sua cabeça, chore bastante, pegue as suas coisas e desista do Evangelho. Mas se você é alguém que crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que eu e você, todos nós, a igreja, podemos lançar o nosso olhar em Jesus, autor e consumador da nossa fé, agora dê glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. A cruz não foi capaz de parar, de brecar a marcha do Evangelho salvador de Jesus Cristo. Por quê? Que devemos olhar para Jesus. Ele é eterno, Ele não pecou e perdoa pecados, e porque Ele desceu da cruz. E a cruz, que para muitos daria um fim à mensagem de salvação, pelo contrário, depois da cruz, a igreja avançou, porque o nosso Cristo ressuscitou e agora está assentado à destra de Deus e intercede por cada um de nós. Eu não sei para onde você está olhando ou lançando o seu olhar durante a sua vida. Eu não sei em que direção você está olhando, mediante os problemas, mediante as circunstâncias, mediante as lutas, as dores. Eu não sei para onde você está olhando quando o assunto é perdão de pecados, salvação e vida eterna. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o único eterno, é o único sem pecado e é o único que desceu da cruz. Ninguém desceu da cruz como Jesus. Ele foi à cruz, mas está vivo, ressurreto, Rei Supremo, nosso Salvador. Não despreze a mensagem do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pense nisso.
E que Deus nos conceda uma semana repleta de bênçãos, bebendo de Cristo Jesus, a nossa fonte de esperança. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Pastor Robson Costa, da Igreja Batista Sinai de Almadina, aqui no sul da Bahia. A fonte de esperança que a Bíblia Sagrada apresenta traz descanso nas lutas da vida. Quem bebe da fonte de esperança alcança esta promessa de Deus.